Olá, meu nome é Matheus Giudilli e sob a orientação da professora Vanessa, eu realizei aí o trabalho em questão, intitulado como Análise da aplicação da inteligência artificial como apoio ao ensino à distância, uma revisão sistemática da literatura. A pandemia da Covid-19 apresentou novas realidades e a confirmação de algumas tendências antes não aceitas por completo pela sociedade. Uma dessas confirmações é a viabilidade da educação à distância. Pesquisas realizadas pela empresa Cato Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais mostram um aumento considerável na procura da modalidade EAD, sobretudo durante o atual período da pandemia da Covid-19. A inteligência artificial é uma área das ciências da computação que, por meio de métodos computacionais, procura elaborar ferramentas e dispositivos capazes de simular a capacidade cognitiva de um ser humano, para resolver problemas e alcançar melhores soluções, ou seja, a capacidade de ser inteligente. Com o surgimento dos primeiros computadores, uma das primeiras propostas para seus usos eram como ferramenta de auxílio na aprendizagem, que eram chamados de sistemas de instrução assistidas por computador. Como qualquer outra área pioneira, foi com o passar do tempo que identificaram os contras e possíveis soluções para os problemas até então descobertos para a utilização dessas ferramentas. Segundo Dorsa, um aspecto importante em educação à distância é a ausência de uma assistência personalizada e inteligente como normalmente ocorre no ensino presencial. Com a expansão da tecnologia e do ensino à distância, alguns problemas com o uso dessa ferramenta foram encontrados, sendo o principal deles referente à falta de uma experiência mais próxima da didática entre o aluno e o professor presente no ensino regular. No sentido de solucionar essas deficiências, uma das medidas tomadas foi a incorporação de técnicas de inteligência artificial, que consequentemente originou os sistemas tutores inteligentes. De acordo com Handley, o uso de técnicas de IA na elaboração de software educacionais proporciona o ganho de qualidade específicas e técnicas formadas neste estudo pedagógico. A fim de ampliar a perspectiva do uso de softwares na realização de atividades de ensino-aprendizagem, principalmente devido à situação em que a pandemia da Covid-19 obrigou que muitas instituições de ensino alterassem a modalidade de ensino ofertadas por elas, adotando mecanismos para a realização de aulas remotas e ou à distância, esse trabalho tem por objetivo analisar a utilização de técnicas de inteligência artificial para além de sistemas tutores inteligentes, buscando abordar quais técnicas e formatos de aplicações podem ser aplicados no âmbito do ensino-aprendizagem. Para a elaboração e condução do presente trabalho foi utilizado um método baseado no processo de revisão sistemática sugerido por Kitchen. O principal ponto dessa revisão sistemática é compreender quais são as possibilidades, limites e diferentes tipos de uso da inteligência artificial no contexto da educação à distância. O objetivo baseia-se na questão central a ser respondida pela revisão, que é: como a inteligência artificial pode contribuir com o processo de ensino-aprendizagem na educação à distância. As perguntas auxiliares relacionadas ao ponto central dessa revisão sistemática são: quais são as principais contribuições da IA para a educação à distância? Quais são as principais técnicas utilizadas pelo ramo da IA na modalidade de ensino à distância? Os critérios de seleção e exclusão definidos para a condução da revisão sistemática foram: critérios de seleção: estudo no formato de artigo científico, estudos em inglês e português, estudos que apresentam utilização da inteligência artificial em algum contexto educacional à distância e estudos que apliquem métodos qualitativos, quantitativos ou experimentações para avaliar o uso da tecnologia. Critérios de exclusão são: estudos em línguas diferentes das línguas inglesa e portuguesa, estudos repetidos e estudos relacionados ao tema no formato de revisão de literatura narrativa, material didático, projeto de pesquisa ou resumo simples sem resultados. A extração dos dados dos trabalhos foi realizada de acordo com o formulário de extração de dados dos estudos. O formulário apresenta as seguintes questões:
qual é a data de publicação do estudo, qual é a área do estudo, qual o objetivo do estudo, qual o tipo de tecnologia e como foi utilizada, quais são os algoritmos e programas auxiliares e para que foram utilizados, qual foi o processo de experimentação dos estudos e quais foram os principais resultados dos estudos. Dentre os trabalhos selecionados, apenas um veículo de publicação destacou-se apresentar mais de um dos estudos recuperados. O veículo com mais de um estudo apresentado foi o Applied Science, com 2 publicações. É um periódico internacional revisado por pares de acesso aberto sobre todos os aspectos das ciências naturais aplicadas, publicado semestralmente online pela MDPI. Na qualificação de periódicos, o veículo em questão possui pela JCR na área multidisciplinar a nota Q2 em engenharia e pelo SiteScore a nota Q2 em engenharia geral. Com a crescente demanda da modalidade de ensino à distância devido a toda a situação pandêmica atualmente vivida, o uso da inteligência artificial e outras ferramentas tecnológicas no contexto de ensino vem aumentando consideravelmente desde 2019, onde ocorreram os primeiros casos de Covid-19 confirmados dentro da China continental. Tal impacto no ramo da tecnologia aplicada na educação foi de suma importância para proporcionar um impulso na área. A partir da análise das tecnologias utilizadas nesse trabalho, nota-se que grande parte deles utilizam tecnologia de chatbot como um recurso educativo, como por exemplo em Joviliano et al., Barros e Guerreiro, Trouxas-Crouça e Vervaux e Tamayo et al., que utilizam a aplicação do chatbot no contexto educacional, como um complemento do ensino em diferentes aspectos. Além dos chatbots, dentre as ferramentas de IA e software utilizados nos estudos, é possível perceber grande participação de sistemas tutores inteligentes, baseados em sistemas multiagentes, que proporcionam ambientes adaptativos e interativos, oferecendo consistência e conteúdo único para cada aluno de acordo com as diretrizes do trabalho em questão. Da decorrência dos resultados obtidos a partir da análise dos estudos, nota-se principalmente a identificação de melhorias no processo de ensino-aprendizagem proporcionadas pela aplicação das tecnologias desenvolvidas com base em IA e a necessidade de melhoria contínua das aplicações quanto ao refinamento dos mecanismos de inteligência. Alicerçado nos estudos levantados por essa revisão sistemática, foi possível responder a pergunta principal e as perguntas secundárias definidas. Constata-se que o ensino à distância já usufrui do potencial de ferramentas de inteligência artificial para facilitar o aprendizado, tanto para os alunos como para os professores, levando em conta a usabilidade e consistência desses sistemas. Através do processo de revisão sistemática definido por Quintana, busca-se diminuir os possíveis viés na realização de pesquisas bibliográficas. A escolha por uma base que reúne um acervo bibliográfico de qualidade também auxiliou na obtenção de estudos de qualidade, avaliados por pares. Grande parte dos estudos buscou aplicar ferramentas baseadas em inteligência artificial devido à consistência apresentada pelo mecanismo eficiente de tutoria apresentados por elas. Pode-se identificar também que, a partir dos experimentos realizados, existe a necessidade de refinamento das ferramentas para que a experiência de aprendizado proporcionada por elas se torne mais natural, principalmente devido ao fato de que a ferramenta busca desempenhar o papel de tutoria na ausência de um indivíduo intermediador do conhecimento, como o professor.